Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, na aula de hoje eu vou explicar um pouco sobre o processo de realizar revisões sistemáticas da literatura e como utilizar a IA, como utilizar ferramentas que têm bases de algoritmos de inteligência artificial para facilitar esse processo, certo? Pessoal, basicamente, uma revisão sistemática é um processo padronizado onde você utiliza termos de busca em bases de dados, recupera uma quantidade de artigos e trabalhos publicados em uma determinada área e faz o processamento em cima desses dados, certo? Diferente de uma revisão de literatura, que captura a literatura e monta um texto, né, de forma a analisar a historicidade dessa literatura e como essa área desenvolveu. A revisão sistemática, ela tem protocolos e processos definidos para saber que trabalho de fato é relevante para aquele tipo de análise. E aí você vai aplicar, por exemplo, bibliometria para retirar insights desses trabalhos, né? Quantidade de coautoria, cocitação, né? Quantos trabalhos são citados juntos, né? Coautoria, quantos trabalhos têm os mesmos autores, né? Então, uma série de análises você pode tirar em revisões sistemáticas. Quantidade de trabalhos publicados na área durante um período de tempo levantado para revisão, certo? Então, a revisão sistemática é um processo que você vai trabalhar basicamente com bases de dados coletadas através de Web of Science, Scopus, Dimensions, Google Scholar, né? Enfim. E aqui, pessoal, a gente tem um processo fundamental na revisão sistemática, que é a seleção do que é relevante e do que não é, certo? Então, vamos supor, você levanta 5.000 artigos na sua busca, certo? E o que vai acontecer? Desses 5.000, você vai aplicar critérios de seleção. O que são esses critérios de seleção? Esses critérios fazem parte de uma etapa que vai dizer o que é relevante ou não para a sua revisão, certo? Então, se você está pesquisando sobre a relação entre bebês e o uso de telas, e você vai criar descritores para essa busca, você vai botar lá telas mais bebês mais uso de tecnologia, você vai achar trabalhos onde, por exemplo, bebês estão sendo acompanhados por pessoas que cuidam desses bebês que usam tecnologias. Então, basicamente, esse trabalho não vai ser considerado, porque não é o bebê que está usando a tecnologia, e sim uma outra pessoa. Você provavelmente vai marcar esse trabalho como irrelevante para a sua revisão sistemática, certo? Bem como outros trabalhos vão ser marcados como relevantes, tá? Então, esse processo a gente chama de triagem, e é um processo muito trabalhoso porque, considerando a quantidade atual de trabalhos que são lançados na literatura, a gente tem uma enorme quantidade, uma enorme dificuldade para lidar com esses dados, certo? Então, eu publiquei um texto, vou colocar também na descrição do material, que é o uso da inteligência artificial em revisões sistemáticas, tá? Portal OFAGE, porque eu faço parte do grupo Competência e Mediação em Ambiente da Informação, do grupo de Ciência da Informação da UFC, certo? Então, aqui eu relato algumas tratativas, né, sobre essa área de revisão sistemática da literatura, o que é, qual o processo básico que a gente deve fazer, e algumas abordagens, como a modelagem de tópicos e o Active Learning, que é o aprendizado ativo, certo? Então, vamos lá. Essa aula ela tem uma continuação, porque aqui eu foco no Active Learning, que é exatamente na triagem dos trabalhos. E a modelagem de tópicos é uma etapa, né, adicional que você pode usar para fazer justamente análise temática, né? Análise de tópicos dentro de um corpus textual, certo? Então, eu cito um trabalho da ferramenta chamada iOS Review, que, segundo os autores, né, que criaram a ferramenta, o número de resumos relevantes encontrados por ela após a rotulagem manual de 10% dos resumos de artigos variou de 70% a 100%. O que quer dizer isso?
Por exemplo, você tem uma base de dados de artigos onde tem títulos e resumos. Quando você vai fazer uma revisão sistemática, você, em geral, tem essas informações, títulos e resumos de artigos. Então, vamos supor que você tem 1000 artigos encontrados na literatura de títulos e resumos. O que acontece? No aprendizado ativo, ou Active Learning, que você trabalha junto com a ferramenta, é necessário que você selecione somente uma quantidade desses artigos e, a partir daí, a ferramenta aprende com você, com essa sua rotulagem manual, humana, o que é de fato relevante e o que não é. A partir daí, a ferramenta entende, porque você ensinou o que era relevante e o que era irrelevante na temática de estudo, e ela sozinha faz a análise de todos os outros artigos e diz o que é relevante e o que não é. É simples assim, né? De forma bem simples assim para vocês entenderem. Vou deixar também um artigo publicado na Nature Machine Intelligence, que é uma estrutura de aprendizado de máquina de código aberto para revisões sistemáticas eficientes e transparentes. Então, basicamente, esse artigo é uma apresentação da ferramenta iOS Review, e aqui existem várias, desde a problematização até o lançamento da ferramenta, a apresentação e os resultados, né? Se a gente clicar nos resultados, é basicamente o que eu falei lá no meu texto, né? Vamos aqui. Só para eu mostrar para vocês aqui, ó, os resultados. O desempenho da revisão sistemática com inclusões encontradas aleatoriamente é mostrado pela linha tracejada. O trabalho médio economizado na amostragem com 90%, 95% de recuperação para a ferramenta é de 83%. O trabalho que foi economizado, tá? E isso varia de 67% a 92%. Portanto, 95% dos estudos elegíveis são encontrados após a triagem entre 8% a 33% dos estudos. Olha que interessante. Então, considerando o meu exemplo, se vocês tivessem 1000 artigos, você precisaria estar no máximo fazendo a triagem de 330 artigos. Então, é uma quantidade muito pequena, né, de artigos para você realmente buscar uma relevância estatística. 330 não, pessoal, 33 artigos. 330 mesmo. Considerando 100 artigos, você precisaria buscar 33. Tá bom? Então, é uma quantidade muito pequena. Em geral, pessoal, para atingir esses 95% aqui de estudos elegíveis, o pessoal considera, tem um tópico para isso, eu posso até colocar aqui, ó, é quando parar, ó, how to stop screening, quando parar a triagem, certo? Então, pessoal, aqui, ó, ele fala the stop rule, eu vou traduzir aqui para vocês. Ó, a regra de parada para a triagem de resumo nessa revisão de escopo é definida como pelo menos 33% de todos os artigos encontrados na pesquisa são rastreados e quando a ferramenta fornece 25 artigos não relevantes consecutivos. Então, aqui esse tópico é uma discussão de vários autores, né? Discutindo como e quando se deve parar a triagem. É bem interessante, tá? Em geral, você pode seguir uma média, certo? E a média é que varia de 8% a 33%, dependendo do estudo e da quantidade de trabalhos. E você consegue atingir 95% dos estudos relevantes. Então, é muita coisa. Se você fosse fazer manualmente, você tem vários fatores, né? Já existem estudos que dizem que você perde muitos artigos relevantes fazendo manualmente por conta da fadiga da triagem, fora o tempo dedicado, né? Que aqui você consegue variar de 67% a 92% de economia de tempo, né? De trabalho economizado. Tá. Vamos ver se ele fala aqui sobre fadiga, triagem manual. Que ele fala sobre os malefícios da triagem manual, o que pode ser ruim, né? A demora, certo? Então, é um artigo bem interessante para focar que, no futuro, esse processo de revisão sistemática, ele vai ser quase que completamente feito por máquinas, né? Por conta da quantidade absurda de trabalhos que são lançados todos os dias por diversos pesquisadores, né?
Humanamente, quase impossível você acompanhar isso. Bem, vamos lá observar a ferramenta. O site da ferramenta é o resreview.nl, certo? Download da ferramenta é bem tranquila, tá, pessoal? Entendeu? Eu já instalei no meu computador, mas tem instalação para o Windows, para Mac e Linux, certo? Você inicia a ferramenta através desse comando. Eu não vou aqui explicitar agora, porque seria um curso à parte, só sobre como fazer revisões sistemáticas com ela. Aqui eu vou tentar fazer uma abordagem de forma bem simples de como é que ela funciona. Depois que eu executo a ferramenta, ela abre uma aba no browser e você consegue ver aqui os seus projetos, tá bom? Aqui eu já criei 2 projetos de exemplo. E aqui o legal é que ela facilita essa análise colocando aqui seus projetos em execução. Você pode ter vários projetos de revisão, né, artigos em que você está trabalhando, você pode usar aqui todos eles, tá bom? Então aqui, ó, eu vou criar aqui, só para vocês verem como é que funciona. Tem um módulo de simulação que é explicando como é que funciona já com os dados rotulados, né? O que é rotular dado? É você ter um banco de dados de títulos e abstracts, né, de resumos, com a rotulagem manual dizendo se aquilo ali é relevante ou não é para a sua pesquisa. Então, a simulação ela é um processo, um modo em que você vai explicar como funciona. Então, vamos botar aqui, ó, simulação, dados rotulados. Autor, Marlos, para aula sobre revisões sistemáticas com IA. Então, vamos clicar em Next. Aqui ele pede para você adicionar os dados, tá bom? O legal da simulação é que você pode pegar datasets aqui já publicados na literatura. Ele te dá várias opções. Vamos pegar aqui um banco de dados sobre engenharia de software, certo? Você clica aqui e adiciona. Aí ele vai aqui processar e vai adicionar. Ele diz que adicionou 1.704 registros com aproximadamente 4 duplicados, né? E uma coisa que ele pede é que você adicione pelo menos um artigo relevante e um não relevante, para aquecer, né? Para pré-treinar essa inteligência artificial. Percebam, pessoal, ela quer que você diga de fato o que é relevante e o que não é, para ela começar a aprender o que é e o que não é, né? Porque esse aprendizado aqui, ele é supervisionado, né? Você vai dizer o que é e o que não é relevante. Ela não tem como partir do zero e dizer, olha, isso aqui é e não é. Até porque ela não sabe o tema que você está trabalhando. Você botou o dataset qualquer aqui, que no caso é engenharia de software. Então, você pode pesquisar o título de um artigo que você já conhece, mas como é um banco que eu não conheço, eu vou clicar e pedir para ele fazer uma randomização. Se você está trabalhando numa base de dados que você conhece, e você sabe que, por exemplo, 10 trabalhos são relevantes, você pode clicar aqui, ó, pesquisar esse trabalho, vou botar aqui título, ele vai achar trabalhos com esse título e você vai, logicamente, dizer, esse trabalho aqui, eu tenho certeza que ele é relevante, então marque aqui relevante. Esse registro é relevante? Sim. Vamos achar, ó, esse aqui eu tenho certeza que é relevante? Sim. Esse aqui eu não tenho certeza que seja relevante, eu acho que não é. Clique em não. Esse aqui, de fato, não é relevante. Então, não. Beleza? Então, o requisito era um relevante e um não relevante. Beleza, fizemos isso, vamos fechar. Ó, requisito feito. Next. Aqui é a seleção dos modelos, mais a parte de inteligência artificial. Então, não precisa mudar, deixa o padrão. Aqui seria uma aula só para explicar o que significa cada campo desse, certo? Então, aqui ele está aquecendo a IA, né? Ele está tipo, como se fosse tornando ela apta a trabalhar com você nesse processo de revisão sistemática, de triagem de documentos, tá bom? Então, aqui, ó, foi iniciado. Então, vamos lá. Ele vai abrir aqui, ó, e, ó, tá vendo, ó? Como é uma simulação, ele está fazendo o processo de como se eu estivesse rotulando e ele me ajudando a rotular. Rotular é dizer o que é relevante e o que não é.
Olha, ele já terminou aqui. Olha, já terminou. Vamos atualizar a página aqui. Pronto. Ele terminou. Ele rotulou 1.704 registros, que é a quantidade de artigos que tem um banco de dados. Registros relevantes, 47. Olha só que interessante. Registros irrelevantes desde o último registro relevante, 541. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, olha só. Esse azul quer dizer que 100% dos dados foram rotulados. E de relevante para a sua análise, só 2,76% de trabalhos. Em geral, na literatura é isso. Esse artigo, inclusive, que eu mostrei para vocês, dizem que, em média, por exemplo, acho que é 10%, eu não estou lembrado desse termo agora, parece que 10% dos estudos são realmente relevantes. Mais do que isso, é muito improvável, certo? Muitos estudos que saem do escopo do que você quer, enfim. O negócio é achar esses 10%, né? Essa ferramenta se propõe a isso. Então, vamos lá. Aqui, como é uma simulação, eu de fato não fiz a triagem junto com ela, ela só simulou como se eu estivesse fazendo. Aqui ela me diz um progresso, número de registros relevantes. Então aqui, desde o 1 até o 1704, e aqui percebam que ela encontrou diversos artigos relevantes bem no início até aqui o 806. Quando eu estava na posição 806 do registro 806, ele basicamente parou de contar os registros relevantes. E a partir daqui, pessoal, que ele começa a parar de perguntar para você o que é relevante e o que não é. E ele faz automaticamente esse processo. Esse gráfico, ele explica, ele compara se você estivesse fazendo manualmente essa triagem. Olha só. Com 165 artigos revisados e anotados manualmente, se fosse manualmente de forma aleatória, você teria descoberto com 189. 189 você teria descoberto 5 artigos relevantes e junto com a ferramenta você também teria descoberto 5 artigos relevantes. Aí, a partir do momento em que você aumenta a quantidade de artigos rotulados, tá? Olha só. Quando você chega em 806 artigos rotulados, você já atinge quase a totalidade de artigos relevantes encontrados em toda a base de dados. Olha só. 806 artigos revisados, você encontrou 44. E se fosse de forma randômica, manualmente, você teria encontrado só a metade disso, certo? A partir daqui, pessoal, não precisa mais, não precisaria mais, aí você tem o critério de parada, né? Quando parar, 803 de 1704, né, pouco mais, quase 50% aí dos trabalhos, né? Quase 50% dos trabalhos. Então, ainda foi muito trabalho, né? Tem outros aí que você, né, muito menos você consegue muita relevância. Então aqui foi pouco menos de 50 trabalhos, você já conseguiu atingir uma relevância altíssima e que manualmente você conseguiria a metade disso. E lógico que manualmente se você fizesse os 1704, a rotulagem deles todos, você conseguiria o total de relevância. Então aqui mostra que você trabalhando junto com a ferramenta é muito mais eficiente do que você fazer sozinho, manualmente. Vamos pegar aqui um outro projeto que eu fiz, que é esse segundo aqui, ó. Olha só como é que ele dá aqui a análise. Ó, esse banco de dados aqui ele já tem 5.782 registros. Olha só, olha a quantidade de artigos relevantes, 0,62. Aqui no progresso, ele já conseguiu a relevância com menos de 200 trabalhos revisados. Ele já conseguiu relevância quase que total. Ó, olha o gráfico de recall. Com 641 trabalhos revisados por você,
a IA, né, com esse aprendizado ativo, conseguiu buscar na base 34 trabalhos relevantes. Enquanto que se você tivesse feito manualmente, você conseguiria ter achado 4 trabalhos somente, em 641 rotulagens. Então, assim, são muitos trabalhos para você revisar para, vamos dizer assim, pouco resultado, né? E basicamente, quanto mais você aumenta aqui a quantidade de trabalhos revisados, você não consegue mais achar nenhum trabalho relevante. Isso mostra o quê, pessoal? Isso mostra que, se for no aprendizado ativo, você pode parar com muito menos trabalhos. Isso aqui mostra para você que realmente você não precisa analisar a grande maioria dos trabalhos para buscar relevância, buscar quais os artigos relevantes. Só uma pequena parte desses trabalhos e a ferramenta já sabe identificar quais os trabalhos relevantes dentro dessa literatura, dentro desse dataset que você pesquisou. Tá bom? Então, você pode, aqui é porque eu já finalizei, mas vamos lá voltar no outro. Como é que se rotula, né? Vou mostrar aqui. Aqui a rotulagem já foi feita, tá bom? É uma simulação. Mas normalmente você tem uma abazinha aqui que você clica para rotular. Deixa eu ver se tem aqui. Review. Aqui é um outro projeto, tá? Então aqui, esse trabalho ele é marcado no dataset, porque esse dataset já é um dataset rotulado. Então ele diz, isso é marcado como irrelevante no dataset. Lógico, não tem abstract, né? Então, assim, eu posso marcar como irrelevante. Esse trabalho é irrelevante no dataset. Por algum motivo, esse trabalho é irrelevante no dataset que eu botei aqui dentro. Entendeu? Mas, esse trabalho é realmente irrelevante, eu posso ver que não é e posso clicar em relevante. Tá? Ele vai aprender com isso. Perceba, a partir do momento que você faz isso, você supervisiona a máquina a fazer esse aprendizado estatístico, né? Esse aprendizado artificial, ou aprendizado de máquina. Então, você marca aqui como relevante ou não, né? Então, vamos supor que isso aqui é relevante. Beleza. Isso aqui só é a informação que o dataset, como ele é rotulado, ele diz que esse registro já é rotulado como isso. Certo? Mas, originalmente, você vai baixar a sua base, você não vai ver o que é relevante e o que é irrelevante. Ele vai estar zerado, né? Você vai popular. Mas essa é a forma que você faz. Você vem em Review e marca relevante e irrelevante. Relevante e irrelevante. Aqui é bem fácil, né? Porque você não precisa copiar e colar, pegar a tabela, puxar para cá. Ele já te mostra e você consegue fazer 200, 300, 400 rotulagens aqui brincando. Tá? Só ler, ver se realmente é relevante e marcar. E você pode adicionar até uma nota, né? Dizendo assim, dúvida para esclarecer depois. Pronto. Aí eu marco relevante. Certo? E vou aqui em Analytics. E a partir desse momento, como esse aqui não é um banco de dados, não é um projeto de simulação, ele é um projeto Oracle, é um outro contexto, é como se eu estivesse fazendo do zero, ele vai aprendendo comigo, rotulando, e aos poucos ele vai rotulando junto comigo. Certo? E ele vai marcando o que é relevante. Então, aos poucos, ele vai treinando essa base até chegar no momento em que não precisa mais eu rotular. Eu paro a triagem, certo? Que é exatamente como o pessoal fala aqui nesse tópico, né? Como parar a triagem. Quando e como, né? Os critérios de parada. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu acho que deu para explicar bem como é que funciona. Quando você finaliza a simulação, você pode clicar aqui como finalizado. Você pode baixar os dados, tá, pessoal? Então, por exemplo, lógico, né? Você vai processar os dados depois relevantes. Então, aqui eu finalizei o projeto. Vamos baixar os dados. Você pode exportar o dataset inteiro. Você pode exportar os registros relevantes. Você pode exportar todo o projeto, caso você queira usar em outro computador, usando o iOS Review, certo? Então, se eu exportar aqui somente os relevantes, você pode exportar em CSV, Excel, tá bom?
Então, basicamente é isso. Beleza, pessoal? E você pode importar isso numa tabela e usar um software de sua escolha para fazer o restante da análise da sua revisão sistemática. Porque perceba que o S-Review é só para triagem, tá? E aí, posteriormente, eu vou falar como fazer uma análise que a gente chama de análise de tópicos, né? Modelagem de tópicos em um conjunto de dados de título e abstract. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.